De volta com você que se liga aqui no Mestres da História, sempre em conexão direta com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que está das Américas. Estou novamente aqui na área, se derrubar é pênalti. Olha, o professor Edenilson, o popular tio Ed, já está na área, viu? E a gente continua com o nosso projeto pedagógico campeão. Você está acompanhando o nosso curso, as nossas videoaulas? É isso aí, olha. Estamos atualizando o nosso conteúdo, vamos trazer conteúdos que são significantes para o seu aprendizado, que vão contribuir para que você aumente o seu conhecimento em história, beleza? Então, se você é novo aqui no nosso canal, já vai se inscrevendo, dando aquela força para o prosseguimento do nosso trabalho pedagógico aqui na plataforma. Maravilha, então, vamos para a aula de hoje. Pessoal, é o seguinte, na aula anterior nós falamos sobre o processo de formação histórica de Portugal. Nós entendemos que Portugal foi domínio do Império Romano por um certo tempo, depois virou o Reino Visigodo, aí posteriormente no século VIII ocorreu a invasão muçulmana sobre essa região. Posteriormente, tivemos as guerras de reconquista que contribuíram para o surgimento de Portugal e depois também da Espanha. Não é por acaso que esses dois países vão ser os grandes protagonistas no processo conhecido como expansão marítimo-comercial, as grandes navegações, porque são os dois primeiros países a promoverem esse processo de centralização política. Nesta aula falaremos sobre Portugal e Espanha no contexto das grandes navegações e você, meu convidado, acompanha comigo aqui na aula. Então, denomina-se grandes navegações o processo de expansão promovida pelos europeus, notadamente por portugueses que largam na frente, que têm a primazia de serem os pioneiros das grandes navegações e depois foram acompanhados pela Espanha e mais posteriormente ainda por franceses, ingleses e holandeses. Mas o nosso foco na aula de hoje é fazer um comentário todo especial, bem fundamentado, sobre o processo de expansão marítima e comercial português e espanhol, que vão se aventurar por mares nunca antes navegados. Quais são esses mares? Rapaz, é o Oceano Atlântico, meu amigo. A expansão ultramarina se deu através do chamado Mar-Oceano. E o que seria o Mar-Oceano? O Mar-Oceano ou Mar Tenebroso, lembra? São denominações que eram dadas para o Oceano Atlântico nesse contexto histórico de transição do medievo para a modernidade. O Oceano Atlântico também era chamado de Mar das Tormentas ou Mar Tenebroso. Por que que o Oceano Atlântico tinha essas denominações? Por que que existia toda essa mitologia em torno do Oceano Atlântico? Porque era uma área muito pouco conhecida pelos europeus. Então existiam crenças da existência de animais ferozes, né? De serpentes, que o Oceano Atlântico seria povoado por esses seres mitológicos que devoravam as embarcações. Então existiam uma série de crendices, uma série de superstições acerca do Oceano Atlântico, até então uma área desconhecida da grande maioria dos europeus. A expansão ultramarina é um processo de exploração e de conquista de novos territórios através do Oceano Atlântico. O roteiro seguido é através da navegação do Mar Tenebroso, do Oceano Atlântico. Objetivo da expansão marítima? Logicamente, objetivos econômicos, lucratividade, a busca de especiarias, a busca de metais preciosos e também a quebra do monopólio das cidades italianas de Gênova e Veneza. Beleza, olha só, gente, vamos acompanhar o contexto histórico que é sempre fundamental compreendermos todo esse contexto histórico para que nós possamos assimilar de uma maneira bem mais ampla, bem mais fundamentada esse conteúdo. Então você sabe que o século XIV na Europa é considerado o século de crise.
Por que o século XIV é o século de crise na Europa? Porque aconteceram epidemias de fome, porque aconteceram várias doenças, uma verdadeira pandemia que aconteceu lá na Europa e também na Ásia durante o século XIV, que foi a peste negra, a peste bubônica, que matou milhões de pessoas na Europa. Nós tivemos também as guerras, inúmeras guerras que aconteciam ali naquele contexto. Só para exemplificar uma dessas guerras, a famosa Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos. E tivemos também uma série de revoltas camponesas. Por todos esses fatores, tudo junto e misturado, por essas razões, o século XIV vai representar a crise definitiva do feudalismo. O colapso do feudalismo é o século XIV. E o nascimento do capitalismo, na sua forma mais embrionária, conhecida como mercantilismo, vai se dar através do referido século XIV. Uma das principais consequências das cruzadas, as expedições militares patrocinadas pela Igreja com apoio de vários países europeus, que tinham o objetivo de recuperar para a cristandade a chamada Terra Santa, foi a reabertura da navegação pelo mar Mediterrâneo. A reabertura dessa rota comercial foi importantíssima para o desenvolvimento do comércio, do intercâmbio entre Europa e Ásia, ou seja, entre o Ocidente e o Oriente, respectivamente. E esse comércio foi fundamental para dinamizar as atividades econômicas na Europa, para o renascimento urbano na Europa, para o surgimento de feiras, para o surgimento de rotas comerciais, para o surgimento de burgos que deram origem a cidades. Isso tudo é consequência do movimento cruzadístico, o renascimento comercial e urbano. E o comércio das especiarias era de importância vital, tá certo? O que era o comércio das especiarias? O comércio das especiarias, pessoal, era o comércio oriental que fazia a ligação entre a Europa e as Índias. O que vinha das Índias? Bem, das Índias vinham temperos, vinham artigos de luxo, vinham tecidos, uma série de mercadorias que eram genericamente chamadas de especiarias. Essas eram as chamadas especiarias orientais. Vinham das Índias e vão promover esse desenvolvimento comercial na Europa. Quem é que controlava esse comércio das especiarias? Eram duas importantes cidades da Península Itálica. Quais são essas duas cidades? Gênova e Veneza. Presta atenção aqui, Belo. Gênova e Veneza, essas duas cidades italianas tinham a primazia, tinham o controle, tinham a hegemonia, tinham o monopólio sobre o comércio das especiarias orientais. Elas buscavam essas especiarias, faziam acordos comerciais com os árabes, traziam essas mercadorias que eram muitas vezes adquiridas lá no porto de Constantinopla, sede do Império Romano do Oriente, do famoso Império Bizantino, e traziam essas mercadorias para a Europa. Essas mercadorias eram distribuídas por toda a Europa, logicamente, por conta do frete, por conta dos atravessadores, o preço dessas mercadorias ficava exorbitante. Ficava bastante alto, até porque nós temos aqui um controle exercido por essas duas cidades nessa expansão comercial. Então, para tentar quebrar esse monopólio exercido pelas cidades de Gênova e Veneza, é que nós vamos ter a expansão marítima. Os portugueses, por exemplo, vão tentar encontrar uma nova rota comercial que os levasse até as preciosas especiarias. Qual era a única rota conhecida? Era a rota do mar Mediterrâneo. Essa rota era controlada pelas cidades italianas de Gênova e Veneza e também pelos comerciantes árabes. Portanto,
era de fundamental importância o descobrimento de uma nova rota, um novo caminho das Índias. Certamente você já ouviu essa expressão, o caminho das Índias. Então, seria uma nova rota comercial até as especiarias orientais. E por onde poderíamos conseguir essa nova rota, esse novo caminho das Índias? Evidentemente, através da navegação pelo Oceano Atlântico. Portanto, navegar era preciso, viver não era preciso. Portugal vai gradativamente conquistando essa rota. Portugal vai ser o país que larga na frente no processo da expansão marítimo-comercial. Portanto, nós podemos dizer claramente que Portugal é o pioneiro nas grandes navegações. E quais são os fatores que explicam essa primazia portuguesa nas grandes navegações? Então anota aí no seu caderno que são fatores fundamentais. Primeiro, o fato de Portugal apresentar um Estado centralizado, uma monarquia centralizada. Portugal já era um Estado nacional moderno. O Estado nacional moderno, ou seja, um país em que o rei tinha autoridade sobre todo o território. Existiam leis nacionais, existia um exército nacional. O rei representava uma autoridade nacional. Então, Portugal, vamos colocar aqui, ó, Portugal já era um Estado nacional moderno, uma monarquia centralizada. Outro fator importante, a ausência de guerras. A ausência de guerras. Portugal vivia um período de relativa paz, do ponto de vista político e militar. Paz interna e paz externa. Portugal não estava envolvido em grandes conflitos militares, diferente de seus vizinhos, diferente de seus... diferente dos outros países ali do continente europeu. Vamos falar da vizinha? Espanha. A Espanha estava num gradual processo de centralização política, bem gradativo, né? Enfrentando algumas resistências quanto da unificação e enfrentando principalmente a resistência dos muçulmanos, que ainda ocupavam a região de Granada, mais ao sul do território da Península Ibérica. Então, os espanhóis não tinham esse clima de paz, ainda estavam envoltos em guerra. Inglaterra e a França, por outro lado, também estavam envolvidas em conflitos militares, a célebre Guerra dos 100 Anos. Então, o fato de Portugal apresentar uma paz interna é outro fator preponderante que contribui para a sua primazia no processo de conquista dos mares, processo de conquista do Oceano Atlântico. Avanços náuticos, outro fator fundamental que contribui para isso para Portugal. Desenvolvimento da caravela, o avanço da cartografia, que foi fundamental para aprimorar as rotas marítimas, a experiência que Portugal já possuía na pesca, no corso, nas atividades náuticas, desenvolvimento de técnicas de navegação, o uso do astrolábio, o uso da bússola, todos esses fatores são avanços náuticos. A escola de Sagres, ou promontório de Sagres, local onde se reuniam navegadores, comerciantes, aventureiros, marinheiros, cientistas, trocavam ideias acerca das técnicas de navegação. Todos esses são fatores fundamentais que vão contribuir para esses avanços náuticos em Portugal. E outro fator importantíssimo, logicamente, está ligado à questão monetária, a questão da lucratividade que poderia ser aferida através do quê? Do comércio oriental. Comércio oriental do que mesmo, amiguinhos? Comércio oriental das especiarias. Lembra das especiarias? Pimenta do reino, cravo, canela, noz moscada, tecidos, perfume,
cânforas, uma série de mercadorias muito apreciadas, muito consumidas no continente europeu. Lembra que o comércio das especiarias antes era monopólio das cidades italianas. Então os portugueses vão dar início ao processo de expansão marítima e comercial com o objetivo de quebrar esse monopólio, com o objetivo de conquistar a primazia, tirar esses atravessadores, esses intermediários no processo, ir buscar as especiarias diretamente na Índia, na China, no Japão, trazer essas mercadorias para a Europa e conseguir com isso uma grande lucratividade. Mas qual é o percurso que os portugueses vão se embrenhar, né? Que vão se concentrar para conseguirem essa empreitada? Bom, o percurso que os portugueses vão valorizar é o chamado périplo africano. Mas, afinal de contas, o que vem a ser o périplo africano? O périplo africano, meus amigos, consistiu na rota portuguesa de contornar o continente africano até chegar às Índias. Mais uma pinha na tela para ilustrar muito bem o que eu estou falando. Este é o périplo africano, tá bom? Então, olha só, era navegar contornando o continente africano gradativamente, ir conquistando área após área, estabelecendo ao longo dessa enorme faixa litorânea feitorias. Feitorias eram entrepostos comerciais, locais em que eram feitas transações comerciais, locais que serviam também de porto seguro para os navios, para as embarcações, locais em que as embarcações eram abastecidas, garantindo o prosseguimento da viagem. Lembra qual era o objetivo final do périplo africano? Era contornar a África para chegar aonde? Às Índias. O que tinha nas Índias mesmo? As especiarias. Então este é o caminho das Índias, é o périplo africano. Porque esse caminho que está em verde aqui no mapa, esse aqui é a rota do mar Mediterrâneo. Essa rota do mar Mediterrâneo não poderia ser utilizada porque ela já era controlada pelos comerciantes genoveses e venezianos e também pelos árabes. Perfeito? Então precisava-se de uma nova rota comercial. Então os portugueses vão dar início ao périplo africano e vão conquistar uma série de áreas ao longo do litoral da África. Aí está, o périplo africano foi, portanto, uma estratégia empreendida pelos portugueses com o objetivo de encontrar o caminho das Índias, uma nova rota que os levasse às preciosas especiarias, dando a volta pelo sul da África até alcançar o Oriente. Essa seria, então, uma fonte de renda para a economia mercantilista. Bom, esse contexto histórico é o de formação do mercantilismo, famoso mercantilismo. Bom, o que foi o mercantilismo? Mercantilismo, ou também conhecido como pré-capitalismo, ou ainda podemos chamá-lo de capitalismo comercial. Capitalismo comercial. Então é caracterizado pela grande intervenção do Estado na economia, por atividades centradas no monopólio concedido pelo Estado, tendo por objetivo a manutenção de uma balança de comércio favorável, ou seja, que o Estado pudesse exportar mais e importar menos, ou seja, mantendo-se sempre um superávit, ou seja, as exportações sempre acima das importações. Essa é a política mercantilista que caracterizava a época das grandes navegações.
Trago para você mais um mapa aqui para mostrar o nosso périplo africano, ilustrando aí alguns dos principais navegadores portugueses, como Bartolomeu Dias, que chegou até o famoso Cabo das Tormentas, posteriormente rebatizado pelo rei de Portugal como Cabo da Boa Esperança, hoje Cidade do Cabo, lá na África do Sul. Então, a conquista portuguesa, a consolidação desse projeto importantíssimo chamado Périplo Africano, se deu ao longo de praticamente um século. Por quê? Porque começa em 1415 com a conquista de Ceuta, no norte da África, onde atualmente temos Marrocos. A conquista de Ceuta, em 1415, é o marco inicial da empreitada portuguesa nas grandes navegações. E ela vai se consolidar em 1498, com a chegada da esquadra de Vasco da Gama a Calicut, na Índia. Então, são os principais marcos da conquista portuguesa. Temos, por exemplo, Ceuta, o Cabo do Bojador, o Cabo da Boa Esperança, a chegada dos portugueses à Índia e 2 anos depois, a chegada da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral até o Brasil, simbolizando a conquista portuguesa deste território. Perceba que a própria expedição de Pedro Álvares Cabral sai de Lisboa, atravessa o Oceano Atlântico, passa pelas ilhas de Cabo Verde, vem em direção a esse território, tomando posse do mesmo em nome do rei de Portugal e, posteriormente, se dirige para as Índias. Então, o périplo africano é consolidado ao longo de um período de aproximadamente 80 anos. Tudo bem? Este é o périplo africano, a rota portuguesa, visando o encontro de um novo caminho das Índias. E os portugueses, consolidando o périplo africano, chegam ao Brasil. A expedição comandada por este nobre português, este fidalgo português, Pedro Álvares Cabral, chegou ao território que hoje conhecemos como Bahia, as proximidades de Porto Seguro, na Bahia. No dia 22 de abril de 1500, a nau Capitânia aportou, então, no litoral do território que posteriormente veio a se chamar Brasil. Então, a intenção dos portugueses, quando eles vão, o rei de Portugal, designar o envio da expedição de Pedro Álvares Cabral, é justamente promover a fixação de entrepostos comerciais, onde? Na Índia. Você acabou de ver o mapa agora, eu mostrei para você, que a expedição de Cabral vem para o Brasil, tomou posse desse território e, em seguida, rumou em direção à Índia. O objetivo era consolidar os entrepostos comerciais, os acordos que haviam sido assinados pelo principal navegador português de todos os tempos, Vasco da Gama, que havia chegado àquela região, havia chegado a Calicut em 1498. Então, o que era mais interessante para os portugueses, nessa época, era o controle, era consolidar o comércio oriental das especiarias. Este era o objetivo principal. Nós podemos ainda mencionar um objetivo secundário desse processo, que era o de expansão da fé cristã, expansão do cristianismo. Não podemos nos esquecer que a Igreja Católica foi, historicamente, uma parceira da monarquia em Portugal. Então, esse é um fator secundário que pode ser usado, inclusive, como uma justificativa ideológica do domínio português em uma série de áreas, uma série de territórios. Eles vão estabelecer domínio em vários pontos do litoral africano, onde estabelecem feitorias, onde eles vão atuar no tráfico negreiro, no comércio de marfim, na exploração de ouro. Vão chegar também no Brasil, a expedição de Pedro Álvares Cabral, aporta no Brasil,
vai tomar posse desse território em nome da coroa portuguesa, em nome do que havia sido assinado alguns anos anteriormente, através do Tratado de Tordesilhas, datado de 1494, que estabelecia um limite ali para o domínio colonial português e o domínio colonial espanhol, as terras descobertas e as terras a descobrir. O famoso Tratado de Tordesilhas é datado de 6 anos antes da chegada oficial dos portugueses ao litoral brasileiro. E em relação aos espanhóis, como é que ficaram os espanhóis nesse contexto? Bem, as viagens marítimas dos espanhóis saíram com um certo atraso em relação aos portugueses. Você viu agora há pouco, que a gente falou, que o marco que assinala o início da expansão marítima de Portugal é a conquista de Ceuta, no norte da África, lá no ano de 1415. Beleza. A Espanha saiu com um certo atraso em relação a Portugal. Qual que é o principal motivo desse atraso dos espanhóis em relação aos lusitanos? Lógico, né, pessoal? A Espanha ainda estava envolvida na guerra de reconquista. Os espanhóis ainda estavam expulsando os muçulmanos que ainda dominavam o seu último bastião, Granada. Então, o processo de unificação da Espanha, que só se deu com o casamento dos reis católicos, Fernando de Aragão, Isabel de Castela, aí, tá lá, ó, 1476, casamento dos reis católicos, Fernando, do reino de Aragão, Isabel, do reino de Castela. Nós vamos, então, assinalar a consolidação do processo de formação do Estado Nacional Espanhol. E a expulsão definitiva dos muçulmanos se dá em 1492, mesma data em que ocorre o financiamento da expedição de Cristóvão Colombo. Expedição de Cristóvão Colombo, genovês Cristóvão Colombo, que vai navegar a serviço da Espanha, com a sua rota marítima, com o objetivo de alcançar as Índias. Então, os reis católicos de Portugal vão financiar a expedição de Colombo, que tinha o objetivo principal encontrar também um novo caminho para as Índias. Só que a rota empreendida por Colombo era a rota diferente dos portugueses. Vamos recapitular então? Os portugueses tinham como caminho principal o chamado périplo africano, navegar contornando o continente africano até chegar às Índias. Já o caminho preconizado por Colombo era outro, era navegar em direção ao ocidente para dar a volta no mundo e chegar no Oriente. Então, Colombo, nosso amigo Cristóvão Colombo, crente da esfericidade da Terra, então vai criar essa rota, navegar em direção ao Oriente, dar a volta no mundo e chegar até as Índias. Só que não contava que no meio do caminho encontrar uma enorme massa territorial que posteriormente receberia o nome de Novo Mundo e depois América, em homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Então se deu dessa maneira, 12 de outubro de 1492, a chegada da expedição de Cristóvão Colombo, à frente das embarcações Santa Maria, Pinta e Ninha. Chega lá na ilha Guanahani, lá na região da América Central, na região do Caribe. É o marco que assinala a chamada Conquista da América, ou pelo menos, como muitos chamam, descobrimento da América. Eu prefiro chamar de invasão e domínio da América pelos europeus. Então, Colombo simboliza essa importante chegada dos europeus ao Novo Mundo, que se dá no ano de 1492. Portanto, 2 anos antes da assinatura do Tratado de Tordesilhas e 8 anos antes da chegada oficial dos portugueses ao Brasil. Então, 12 de outubro de 1492, chegada da expedição de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo. Ele
Pensava ter chegado às Índias, mas na verdade, sem querer querendo, acabava descobrindo um novo continente, que posteriormente seria chamado de América. Olha aí o mapinha, pessoal, para a gente entender muito bem isso. Para a gente exemplificar essas atividades desenvolvidas pelos portugueses e também pelos espanhóis. Você não vai esquecer nunca mais que a rota empreendida pelos portugueses era o chamado périplo africano, contornando o sul da África em direção às especiarias nas Índias. Já a rota implementada por Colombo, a serviço do rei da Espanha, era navegar em direção ao Ocidente com o objetivo de chegar ao Oriente. Aí no meio do caminho ele vai encontrar, em 1492, né, vai encontrar o Novo Mundo, vai encontrar a América. Perfeito? Então, diante disso, pessoal, você tem, primeiro, os portugueses que largaram na frente, saíram na pole position, nas grandes navegações, 1415. Mas quem vai conseguir um grande resultado muito antes são os espanhóis, com o Cristóvão Colombo, que em 1492 chegam até o Novo Mundo, imaginando ter chegado às Índias. Perfeito? Pouco depois, 6 anos depois, para ser mais exato, Vasco da Gama chega até Calicut, na Índia, finalmente consolida, completa o projeto português do périplo africano. Mas eles precisavam sentar à mesa para resolver, para aparar essas arestas, para definir os critérios de posse e de direito de colonização de cada uma dessas monarquias ibéricas. O que seria direito de Portugal? O que seria direito da Espanha? Então, é nesse ínterim, é nesse contexto histórico que nós vamos ter a assinatura do famoso Tratado de Tordesilhas, que certamente você já está careca de saber, mas o tio Ed vai explicar novamente o que é o Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo assinado entre as duas coroas ibéricas, ou seja, entre Portugal e Espanha, para evitar um confronto militar entre esses dois países católicos, dois estados nacionais que haviam se unificado depois de um longo processo de lutas com o apoio da Igreja Católica. Então, na assinatura do Tratado de Tordesilhas, nós também tivemos uma atuação da Igreja Católica, que se deu através da mediação feita pelo Papa Alexandre VI. O Papa, então, vai fazer a mediação desta assinatura. Só um adendo aqui, pessoal, antes de falar de mais características do Tratado de Tordesilhas, a gente tem que entender que um ano antes nós tivemos a assinatura do Tratado Bula Inter Cetera. O Bula Inter Cetera estabelecia um limite, uma linha imaginária, um meridiano que deveria ser assinalado a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Esse tratado foi rechaçado pelos portugueses. Os portugueses não aceitaram os limites estabelecidos por esse acordo. É por essa razão que vão continuar as tratativas, eles vão chegar a um acordo na cidade de Tordesilhas, na Espanha, onde, com a mediação feita pelo Papa, vai se estabelecer como critério de demarcação dos direitos coloniais o estabelecimento de uma linha imaginária traçada a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, ou seja, aumentou, né, em 270 léguas. Isso para garantir uma fatia um pouco maior de território para os portugueses, que já imaginavam existir território na porção mais ao sul. Perfeito? Então aí nós temos a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que deve ser encarado, evidentemente, como um desdobramento, uma consequência da expansão marítima e comercial. Claro, se a expansão marítima fez com que os portugueses estabelecessem vários pontos, vários entrepostos comerciais
ao longo do litoral africano e depois do litoral asiático. Claro, os espanhóis, navegando já com Cristóvão Colombo, vão conseguir dominar alguns territórios na atual América Central e depois estender seus domínios. Claro que era necessário, dentro desse contexto, o estabelecimento de regras para a colonização dessas novas terras. Então, ficou da seguinte maneira: o que estava localizado a leste da linha imaginária de Tordesilhas deveria ser possessão dos portugueses. Então, a leste do Tratado de Tordesilhas, a leste da linha imaginária de Tordesilhas, território cabendo aos portugueses. Ao passo que o que estivesse na porção oeste do território deveria ser posse da Espanha. Então, a porção oeste ficou nas mãos da Espanha. São os critérios estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas para a futura colonização do território da América. Aqui nós temos um outro mapa mais bem produzido, mostrando a divisão do mundo entre Portugal e Castela. Castela da origem à Espanha, né, pessoal? Posteriormente, com os processos de consolidação da Espanha, é bem diferente do processo de unificação de Portugal. Então, aqui a divisão dos territórios. Então, você tem essa porção aqui em amarela no mapa. Olha aqui, essa porção é área do domínio espanhol. Então, você tem aqui a área localizada a oeste do meridiano de Tordesilhas, cabendo a Espanha. Então, eles pegam aqui um território do continente americano, área do conhecido Novo Mundo, e também uma área ali ao Pacífico, né? Uma área pegando uma área mais, uma parte da Ásia e da Oceania, que evidentemente não foi colonizada nessa época, né? Posteriormente é que vai ser colonizada, só no século XVIII lá, por isso que essa área aqui é chamada de Novíssimo Mundo. Perfeito? Então, basicamente, nós temos o controle aqui, o espanhol vai se dar na América, ao passo que a parte a leste aqui do meridiano de Tordesilhas, cabendo a Portugal. Muito bem, 370 léguas. Esse aqui é o território português. Então, os portugueses vão ficar com essa parte do território brasileiro, vão ficar também com as suas feitorias estabelecidas onde? Na África. E controlar também uma série de territórios que eles haviam alcançado no Oriente, na Índia, por exemplo, e até no Japão, onde os portugueses também estiveram. Pois bem, e nessa época, como é que era a vida em alto mar? Quais eram as principais agruras? Quais eram as vicissitudes, os problemas enfrentados pelos nossos corajosos navegantes nesse processo de conquista desses mares nunca antes navegados? Como é que era a vida em alto mar? Bom, a gente pode ter uma ideia de como era o contexto da vida, quais eram as principais características do cotidiano desses marinheiros, desses navegadores em alto mar, através de relatos que foram feitos, diários de viagem, que foram feitos por capitães, por cronistas, pelos escrivães que faziam parte dessas expedições. Por exemplo, na expedição de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 1500, o escrivão mor era Pero Vaz de Caminha, o cara que relatou tudo, absolutamente tudo o que aconteceu durante a viagem e na chegada dos portugueses ao Brasil. O cara relatou tudo e remeteu lá para o rei de Portugal. Dom Manuel Venturoso leu emocionado aquela carta, enorme carta, escrita pelo Caminha. Documento esse que é um documento praticamente fundador do Brasil, que está lá na Torre do Tombo, em Portugal. Perfeito? Então isso dá uma ideia de como era a vida nas embarcações, nas naus, nas caravelas, como era a vida, o que problemas enfrentavam os nossos bravos navegadores. Então aí dá para a gente saber, por exemplo, o tamanho das expedições que se aventuravam a atravessar o Oceano Atlântico,
Como eram as condições de vida? Qual era a alimentação? Sabemos hoje que a alimentação desses marinheiros era extremamente precária, alimentação bastante precária. Então, evidentemente que eles, por exemplo, não tinham um consumo considerado, pelo menos normal, um consumo de frutas, legumes, não tinham esse consumo porque eram perecíveis, né, ao longo da viagem. Então, por exemplo, havia carência de carne, por exemplo, né? Eles consumiam biscoitos, muitas vezes esses biscoitos já estavam com a validade vencida, né? Então, o alimento era uma questão muito problemática para os navegadores, sobretudo para aqueles que faziam parte da raia miúda, aqueles que eram comandados ali nas embarcações. A alimentação era bastante precária, uma carência no consumo de vitamina C, que acabava por causar uma série de doenças, dentre as quais a doença do escorbuto, que fazia muitos marinheiros perderem seus dentes, porque o escorbuto causava sangramento na gengiva, inchaço nas gengivas, e com o enfraquecimento da gengiva, os dentes caíam. Então, muitos marinheiros eram completamente banguelas por causa do escorbuto, da falta de consumo de vitamina C. Isso sem falar nos naufrágios, né, pessoal? Os naufrágios que eram constantes nessa lida dos portugueses e também dos espanhóis de atravessarem o Atlântico. Lembra que no início da aula a gente falou que o Oceano Atlântico era conhecido como Mar das Tormentas, Mar Tenebroso, Mar Oceano, que os europeus acreditavam na existência de seres mitológicos que habitavam essas águas, serpentes que devoravam embarcações. Acreditava-se que na área do Equador as águas tinham uma temperatura tão elevada que simplesmente queimavam as embarcações. Então haviam muitas crenças, porque via-se aquela embarcação que saía no horizonte, sumia do alcance dos olhos, e aquela tripulação que nunca mais voltava. Então muita gente imaginava o destino cruel que aquelas pessoas teriam conhecido, né? Sendo devoradas por serpentes do mar, sendo encantados por sereias que atraíam seus marinheiros até o fundo dos oceanos, onde morriam afogados. Então tem toda essa questão. É claro que esses naufrágios aconteciam porque as embarcações eram deveras frágeis. As embarcações eram muito debilitadas e na primeira tormenta, na primeira tempestade, eles afundavam, naufragavam. Evidentemente, isso causava a morte desses navegadores. Mas no imaginário coletivo, fundamentado em crenças supersticiosas, acreditava-se, então, em tudo isso aí. Perfeito? Então, a vida em alto mar não era nada fácil, mas isso foi importante para a conquista desses territórios, que fizeram com que os portugueses e depois os espanhóis estendessem seus domínios para outros continentes. Beleza? Então, pessoal, falamos um pouquinho sobre a expansão marítima e comercial. Eu espero que você tenha aprendido bastante com a gente. E em caso positivo, se você gostou da aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixa aí também o seu joinha. Deixa o seu comentário, viu? O que você achou da aula, uma dúvida, uma sugestão. E não se esqueça que toda semana tem vídeo novo para potencializar a sua aprendizagem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Clique like.